Miguel tinha apenas 7 anos, mas seus ombros já carregavam um peso que poucas crianças conheciam. Não era o peso de brinquedos esquecidos ou tarefas escolares, mas o fardo silencioso de quem, mesmo tão jovem, sabia que não era aceito. Ele sentia isso nos olhares que o atravessavam, nas risadas abafadas que ecoavam como trovões em seu peito, nas mãos que o empurravam disfarçadamente nos corredores. Miguel era autista nível 2, uma condição que o tornava único em um mundo que parecia rejeitar tudo o que não se encaixava no comum. Desde muito pequeno, o mundo era um lugar barulhento, confuso, cruel. As vozes se misturavam em um caos indistinto. Os toques eram como choques elétricos. Os olhares pareciam julgar cada movimento seu. Ele vivia em alerta constante, como um pássaro preso em uma gaiola de vidro, vendo o mundo lá fora, mas incapaz de se sentir parte dele. Seus pais tentavam, com amor desajeitado, protegê-lo, mas nem eles sabiam como atravessar a muralha invisível que cercava o menino. Na escola era ainda pior. Miguel não falava muito, não olhava nos olhos, não brincava como os outros, e por isso tornou-se um alvo fácil. A nova escola, sua terceira em menos de 1 ano, não prometia ser diferente. As paredes eram outras, os rostos eram novos, mas o script era o mesmo. As risadas começavam baixinho, como um murmúrio, e cresciam até se tornarem uma onda que o engolia. Ele é esquisito, sussurrava uma menina de tranças, achando que ele não ouvia. Parece um robozinho, zombava outro, enquanto escondia o caderno de Miguel atrás das costas. Os empurrões disfarçados de acidente no recreio eram rotina. E os adultos? Eles fingiam não ver. Alguns olhavam com pena, um tipo de compaixão que, para Miguel, cortava mais fundo que o desprezo. A pena dizia: "Você é diferente, e isso é uma tragédia." O desprezo, ao menos, era honesto. Naquela manhã de segunda-feira, o sol entrava tímido pelas janelas da sala de aula, mas Miguel não o notava. Sentado na última carteira, com a cabeça baixa e as mãos inquietas no colo, ele tentava se tornar invisível. Seus fones abafadores, um escudo contra o barulho do mundo, eram sua única companhia. Ele não esperava nada de novo. Não esperava que alguém o visse. Não esperava que alguém ficasse. Mas então, a porta da sala se abriu, e Clara entrou. Clara não era como as outras professoras. Aos 26 anos, ela carregava uma história que poucos conheciam. Sua pele clara contrastava com os cabelos castanhos, presos em um coque simples. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção. Grandes, profundos. Eles pareciam carregar memórias de uma vida que havia sido mais dura do que deveria para alguém tão jovem. Clara crescera em um abrigo, rejeitada por aqueles que deveriam tê-la protegido. Ela sabia o que era ser invisível, ser o problema na sala, o incômodo no canto. Sabia o que era desejar, com cada fibra do corpo, que alguém a visse de verdade. Quando ela entrou na sala naquela manhã, a classe mal lhe deu atenção. Era só mais uma substituta, pensavam. Mais uma que não ficaria. Mais uma que desistiria. Mas Clara não era mais uma. Seu olhar varreu a sala, não com a frieza de quem avalia, mas com a curiosidade de quem procura. E então, ela ouviu. Miguel, isolado na última carteira com a cabeça baixa, as mãos dançando uma coreografia nervosa no colo. Algo no peito de Clara apertou. Não era pena. Não era curiosidade clínica. Era reconhecimento. Ela não viu um caso difícil. Ela viu um menino com medo. Naquele instante, sem que nenhum dos dois soubesse, uma história de cura começou. A semana começou como todas as outras para Miguel. Os olhares de desprezo o seguiam como sombras. Os sorrisos falsos das crianças que fingiam ser gentis na frente dos professores eram piores que as provocações abertas. No recreio, ele se sentava sozinho em um canto do pátio, com os fones abafadores protegendo seus ouvidos do caos ao redor. Mas nada protegia seu coração. Naquela manhã, um grupo de meninos decidiu que Miguel seria o alvo de sua diversão. Primeiro foi o estojo, puxado de suas mãos,
e jogado de um para o outro como uma bola. Depois, o caderno escondido atrás de uma árvore enquanto riam. Por fim, o lanche, cuidadosamente preparado por sua mãe, foi derrubado no chão com um chute disfarçado de tropeço. As risadas explodiram, altas e cruéis. Miguel ficou imóvel. Não chorou. Não gritou. Apenas abaixou a cabeça como se aquilo fosse apenas mais um dia. Mas alguém viu. Clara estava a poucos passos dali, com uma xícara de café na mão, observando o pátio. Ela testemunhou cada movimento, cada risada, cada humilhação. Seu primeiro instinto foi intervir, gritar, punir. Mas algo a fez parar. Ela olhou para Miguel, para sua cabeça baixa, para suas mãos apertando os fones com força, e entendeu. Ele não precisava de mais barulho. Ele precisava de alguém que ficasse. Ela caminhou até ele, devagar, sem pressa. Ajoelhou-se ao lado dele, ignorando a poeira do chão, e pegou o lanche com cuidado. Sua voz, quando falou, era suave como uma brisa. Não precisa se esconder de mim, tá? Eu também já estive sozinha assim. Miguel a olhou de relance, tímido, hesitante. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Pela primeira vez, alguém ficou. Pequenos gestos, grandes mudanças. No final da aula, Clara chamou os meninos que haviam provocado Miguel. Ela não levantou a voz. Não os humilhou. Apenas os olhou nos olhos e disse, com uma calma que era quase desconcertante: Eu não vou gritar com vocês. Mas vou pedir uma coisa. Se não sabem ser gentis, pelo menos tenham a coragem de ficarem em silêncio. Os meninos, acostumados a broncas ou castigos, ficaram sem reação. Não sabiam o que fazer com aquela tranquilidade que exigia mais deles do que qualquer punição. Miguel, escondido atrás de sua mochila, ouviu cada palavra. E, sem saber explicar, sentiu algo que há muito não sentia: segurança. Naquela noite, Clara não conseguiu parar de pensar no menino de olhos tristes. Algo nela reconhecia aquela dor, como se fosse um espelho de sua própria infância. No silêncio de seu pequeno apartamento, ela prometeu a si mesma: Eu não vou desistir dele. Os dias seguintes trouxeram mudanças tão sutis que poucos notaram, mas Clara viu. Ela começou a chegar alguns minutos mais cedo à escola e deixava discretamente pequenos cartões com desenhos simples sobre a carteira de Miguel. Um sol sorrindo, um passarinho voando, um coração feito de traços tortos. No início, ele apenas olhava para os cartões, como se fossem objetos de outro planeta. Mas na terceira manhã, algo aconteceu. Ele pegou o cartão com o desenho de um pássaro, observou-o por longos segundos e sorriu. Foi um sorriso discreto, quase imperceptível, mas para Clara, foi como se o mundo inteiro tivesse parado para aplaudir. Clara não forçava contato, não o chamava para falar na frente da classe, não tentava consertá-lo. Ela apenas estava lá, presente, como uma âncora em meio à tempestade. E pouco a pouco, Miguel começou a responder. Primeiro, com olhares mais longos. Depois, com gestos. Ele começou a desenhar também. No início, eram formas sem sentido, rabiscos que pareciam gritar o que ele não conseguia dizer. Mas com o tempo, as figuras ganharam contornos mais claros. Um bonequinho de cabelo castanho. Outro de vestido amarelo. Um laço invisível entre eles. Clara entendeu sem precisar de palavras. Ela guardava cada desenho com cuidado, como se fossem tesouros. Você é psicóloga? Perguntou um professor mais velho durante um intervalo, com um tom que misturava curiosidade e ceticismo. Não, respondeu Clara, com um sorriso de canto. Então como você consegue com esse menino? Ela respirou fundo antes de responder. Porque eu não tento consertar ele. Eu só escuto o que ele diz sem falar. O professor deu de ombros, como se não entendesse. Mas algo naquela resposta ficou ecoando em sua mente. Na semana seguinte, durante uma aula de música, algo extraordinário aconteceu. Clara trouxe um violão para a classe, algo que fazia de vez em quando para tornar as aulas mais leves.
Enquanto tocava uma melodia simples, ela notou que Miguel a observava, não com o olhar perdido de sempre, mas com uma atenção diferente. Quando terminou a música, ela perguntou, quase por instinto: "Alguém quer tentar?" Silêncio. As crianças trocaram olhares. Algumas riram. Mas então, para surpresa de todos, Miguel levantou a mão. Não falou. Apenas apontou para o violão. Clara entregou o instrumento sem pressa, com um sorriso que dizia: "Estou aqui." Miguel segurou o violão com cuidado, como se fosse algo frágil. Ele tocou uma única nota, hesitante, mas clara. E então, sorriu. Não foi um sorriso tímido, mas um sorriso que iluminou seu rosto, como se por um breve momento o peso do mundo tivesse desaparecido. Na plateia de alunos, muitos nem entenderam o que aquilo significava. Alguns cochicharam, outros continuaram indiferentes. Mas para Clara, aquele som era uma vitória imensa. A primeira de muitas. O vínculo entre Clara e Miguel crescia devagar, como uma semente que começa a brotar em solo árido. Ele já aceitava a presença dela sem hesitar. Já sorria em silêncio. Já se aproximava com pequenos gestos, como deixar um desenho na mesa dela ou tocar no chaveiro de sol que ela carregava. Mas nem todos viam aquele progresso com bons olhos. A coordenadora da escola, Sra. Helena, era uma mulher de 50 e poucos anos, com uma visão rígida do que uma escola deveria ser. Para ela, crianças como Miguel, com necessidades especiais, eram um desafio que a escola não estava preparada para enfrentar. Sem acompanhamento especializado, isso não vai dar certo, dizia ela nos corredores, com um tom que misturava desaprovação e impaciência. Estamos lidando com um caso perdido. Clara ouviu essas palavras mais de uma vez. Cada vez que as ouvia, algo dentro dela se revoltava. Ela mesma, quando criança, havia sido caso perdido para muitos. Sabia o que era ouvir que não havia espaço, que não havia solução. E então, veio o golpe. Numa manhã de segunda-feira, Clara foi chamada à sala da direção. O diretor, Sr. Roberto, um homem de meia idade que preferia evitar conflitos, parecia desconfortável. Ele ajustou os óculos e, após um longo suspiro, disse: "Clara, recebemos uma denúncia. Estão questionando sua qualificação para lidar com esse aluno. Sugerem que você seja substituída por alguém com formação específica." Clara sentiu o chão sumir. Não era por ela, era por Miguel. A imagem dele, segurando o violão, sorrindo pela primeira vez, passou por sua mente como um flash. Ela tentou manter a voz firme. "E o menino?" perguntou, quase sussurrando. "E ele?" O diretor desviou o olhar. "Talvez seja melhor para todos." Naquela noite em casa, Clara chorou. As memórias de sua própria infância voltaram como facas. Ela se lembrou das vezes em que também foi afastada, das vezes em que disseram que ela não servia. Mas, enquanto olhava para o pequeno desenho que ele havia deixado em sua mesa, um sol amarelo e 2 bonequinhos de mãos dadas, ela tomou uma decisão. Ela não iria fugir, não desta vez. O evento anual da escola se aproximava. Era uma apresentação simples, com músicas e pequenas encenações, mas que reunia pais, professores e toda a comunidade escolar. Miguel, como sempre, estava fora da lista. Ninguém esperava que ele participasse. Ninguém sequer cogitou que ele quisesse estar lá. Mas Clara não desistiu. Na semana anterior, ela o convidou sem pressão. Mostrou-lhe um pequeno violão de brinquedo, igual ao que ele havia tocado semanas antes. Miguel não respondeu, mas seus olhos fixaram no instrumento por um instante. Ele não virou o rosto. No dia do evento, Clara foi até a sala onde Miguel estava. Ele estava sentado, abraçado ao seu estojo de lápis, inquieto, como se lutasse contra o que sentia dentro de si. Ela se ajoelhou devagar, colocando a mão no chão ao lado dele, sem tocar. "Você não precisa ir se não quiser", disse ela com voz calma. "Mas eu adoraria te ver. Lá."
Ele ficou imóvel. Depois, muito devagar, estendeu a mão e segurou o chaveiro de sol amarelo que ela havia dado dias antes. Apertou-o com força, como se fosse uma âncora. A sala de apresentações estava lotada. Pais conversavam, crianças corriam entre as cadeiras e o burburinho enchia o ar. Clara, no palco, tentava conter a ansiedade enquanto ajudava a organizar as crianças. Ela olhava para a porta de vez em quando. Sem esperar, ela se abriu. E Miguel entrou. Não estava de mãos dadas com ninguém. Não foi empurrado. Ele entrou sozinho, com o violão de brinquedo nas mãos, os olhos fixos no chão, mas com uma determinação que ninguém nunca havia visto nele antes. O silêncio caiu sobre a sala, não como um silêncio constrangedor, mas como um momento de reverência. Miguel não falou. Ele não tocou. Apenas caminhou até o palco, sentou-se no canto e sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro, que dizia mais do que qualquer palavra. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Ela se aproximou dele devagar e sentou-se ao lado, sem dizer nada. Para ela, aquele momento era suficiente. Para ela, ele não precisa fazer mais nada. Sussurrou ela ao para baixo o diretor, que observava da primeira fila. Ele já venceu. Alguns pais, sentados na plateia, choravam. Alguns professores, que nunca haviam prestado atenção em Miguel, agora o viam. A senhora Helena, com sua expressão rígida, parecia pela primeira vez sem palavras. Quando o evento terminou, algo inesperado selou aquele dia para sempre. Miguel se levantou. Ele caminhou até Clara, colocou o violão de brinquedo no colo dela e abraçou-a. O auditório inteiro prendeu a respiração. Era a primeira vez que ele abraçou alguém. Era a primeira vez que ele olhou nos olhos de outra pessoa. Era a primeira vez que ele disse, com um gesto simples, o que ninguém nunca havia conseguido ouvir. Eu confio em você. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Naquele momento, ela também foi salva. A menina invisível de sua infância, que havia crescido acreditando que não valia nada, encontrou, naquele abraço, a prova de que sua existência importava. O menino que ninguém ouvia e a mulher que ninguém havia protegido agora tinham um ao outro. Naquele dia, algo mudou na escola. Não foi uma transformação mágica, como nos contos de fadas, mas um despertar silencioso. Algumas crianças começaram a olhar para Miguel de forma diferente. Alguns professores começaram a questionar suas próprias atitudes. Até a senhora Helena, com seu jeito rígido, passou a observar Clara com um respeito relutante. Os dias seguintes trouxeram mais vitórias pequenas, mas imensas. Miguel começou a participar mais, não com palavras, mas com gestos. Ele desenhava com mais frequência, criando mundos inteiros em suas folhas de papel. Clara guardava cada um deles, como se fossem capítulos de uma história que eles estavam escrevendo juntos. Um dia, durante uma aula de artes, Miguel surpreendeu a todos novamente. Clara havia pedido que as crianças desenhassem algo que as fazia feliz. Enquanto a maioria desenhava casas, famílias ou brinquedos, Miguel entregou um desenho diferente. Era um sol gigante, brilhando no centro da página, com 2 bonequinhos de mãos dadas. Um deles tinha cabelos castanhos e um vestido amarelo. O outro, com fones grandes, segurava um violão. Clara olhou para o desenho e sentiu o coração transborda. Ela não disse nada. Apenas sorriu para ele, que retribuiu com um olhar tímido, mas cheio de confiança. A história de Miguel e Clara não terminou com o evento escolar. Ela continuou, dia após dia, em cada pequeno gesto, em cada sorriso conquistado, em cada barreira derrubada. Clara permaneceu na escola, não como substituta, mas como uma professora, contratada permanentemente após o impacto de seu trabalho ser reconhecido. Ela continuou lutando por Miguel e por outras crianças que, como ele, precisavam apenas de alguém que as visse. Miguel não se tornou uma criança extrovertida ou falante. Ele continuou sendo ele mesmo, com seus silêncios, seus fones abafadores, seus desenhos. Mas agora,
Ele carregava algo novo, a certeza de que havia um lugar para ele no mundo. Ele sabia que mesmo nos dias mais difíceis, havia alguém que o via, que o ouvia, que ficava. E Clara, que havia crescido acreditando que nunca seria suficiente, encontrou em Miguel a prova de que ela era mais do que suficiente. Ela era essencial. Ela era a luz que iluminava o caminho de um menino que ninguém mais havia conseguido alcançar. A história de Miguel e Clara não é mais uma história. É um convite. Um convite para olhar além dos rótulos, para ouvir além das palavras, para ver além das diferenças. É um lembrete de que todo ser humano, não importa quão jovem ou quão silencioso, merece ser visto, ouvido e amado. Se você acredita que cada pessoa carrega uma história que merece ser contada, se você acredita que o amor pode transformar vidas, então essa história é para você. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que aquecem o coração e mostram que, às vezes, um simples gesto pode mudar o mundo de alguém. Porque, no fim, o que Miguel e Clara nos ensinaram é que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em estar presente, em ficar, em amar. E isso é tudo.